Sem mais delongas, eu já passo a palavra para a doutora Renata, para a exposição do tema, desejando um bom trabalho. Eu vou tentar abordar com vocês a questão tanto da possibilidade do vínculo de emprego, como os realmente autônomos. Porque com o crescimento da área da construção, o que houve? Houveram muita criação de diversos departamentos de vendas. E, com isso, muita mão de obra é utilizada. Muitas das vezes, todos eles são taxados como autônomos, mas, na prática, quando vamos verificar lá os requisitos do vínculo de emprego, muitas vezes eles estão presentes. Por isso, a relevância desse tema. Dúvidas, sugestões e críticas? Quem quiser fazer perguntas, eu peço que façam ao final. E quem quiser também pode enviar por e-mail. Na medida do possível, a gente vai respondendo as inquirições, ou que, se quiserem enviar sugestões ou críticas, também fiquem à vontade. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da formação do vínculo de emprego e também as normas do órgão de classe, que muitas vezes nós, advogados, não estamos a par das resoluções e normas internas lá do CRESSE e do COFESE. Então, a gente traz um pouquinho aqui também essa questão. Aqui é o livro, para conhecimento de vocês, com base na palestra. E começamos a falar, então, da lei. A Lei 6.530, que faz aniversário hoje, de 1978. Essa é a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Em suma, o que essa lei traz para a gente? Que para ser um corretor de imóveis, ele deve ter formação de nível técnico, ser inscrito no órgão de classe, assim como nós, advogados, devemos ser inscritos aqui na ordem, eles devem ser inscritos no CRESSE. E, inclusive, a pessoa jurídica, ela também deve ser inscrita no órgão de classe, seja ela uma imobiliária ou um departamento de vendas de uma construtora. Importante frisar que essa lei, embora muitos juristas ou magistrados acabem em seus julgados dizendo que a lei ela traz previsão que os corretores de imóveis eles são autônomos por excelência, por estar previsto na lei, da leitura da lei, seja ela na sua redação original, ela não prevê essa possibilidade. Ou seja, a lei não diz que todo corretor de imóveis, por excelência, ele é autônomo. Vocês podem ler a lei e lá não se encontra essa informação. Muito pelo contrário, com uma reforma nessa lei, que foi feita agora, em janeiro, que saiu, vem prevendo até o contrário. Vem trazendo agora um contrato que se chama contrato de parceria entre corretor e imobiliária, com a intermediação lá do sindicato, ele vai assinar junto, e vem trazendo a possibilidade da formação do vínculo de emprego. Tem um artigo que diz assim, caso não seja respeitado os requisitos do vínculo de emprego, esses vão ser formados. Portanto, aqueles magistrados que se usavam da lei para indeferir formação de vínculo de emprego, dizendo que o corretor por excelência e por conta da lei seria autônomo, já perde esse poder de dizer dessa forma. Por quê? Porque a lei vem trazendo a possibilidade da formação do vínculo. E o que nós temos que ver, a profissão do corretor de imóveis, por que do tema, da possibilidade da formação do vínculo. No momento que essa lei foi feita, foi em 1978, era uma época de ditadura, há muito tempo atrás. Lá naquela época, realmente nós tínhamos, com grande frequência, aquele profissional autônomo que trabalhava por conta, sem ninguém para lhe dar ordens. Hoje em dia, pelo contrário, é muito raro se encontrar aquele profissional na essência autônomo. Por quê? Ele começa a se inserir na atividade fim de grandes empresas. E ali acaba sendo configurado os requisitos do vínculo de emprego. Passando um pouquinho, foi o que eu falei para vocês. A Lei 6.530 de 78, que regulamenta a profissão dos corretores, ela não prevê que eles sejam todos autônomos. E aqui nós temos um julgado que foi reconhecido que nessa lei não traz essa previsão legal. Então, está lá, a Lei 6.530 de 78, que regula a profissão dos corretores de imóveis, bem como o Decreto 8.871 de 78, que a regulamenta, não estabelece em vedação alguma a existência do vínculo empregatício entre o corretor e uma pessoa jurídica, caso
objeto seja oferecer e comercializar imóveis, como no caso da ré. Então, esse julgado, o juiz ele veio dizendo que a lei não prevê, só que se os doutores procurarem em jurisprudências, podem encontrar o contrário. Há magistrados que vêm entendendo que a lei prevê que esse profissional é essencialmente autônomo, muito embora não haja previsão legal. A gente vai falar agora um pouquinho do trabalhador sem creche. Eu já disse no começo que para o corretor poder trabalhar, ele tem que estar lá escrito no seu órgão de classe. Mas sabemos que, na prática, há profissionais que não possuem essa inscrição e trabalham como se corretores fossem. Esse profissional que acaba trabalhando lá na atividade fim de uma empresa e, de repente, tem um direito desrespeitado, quer pleitear um vínculo de emprego, ou ainda, se esse profissional ele quer pedir uma diferença de comissão, por exemplo, ele pode ou não se socorrer lá da justiça para ingressar com uma ação. Nós temos 3 correntes. Há uma corrente minoritária que vai dizer o seguinte, que o trabalho é um trabalho proibido, ou seja, por ser um trabalho dever legal de registro no órgão de classe e esse profissional não o ter, ele não poderá entrar na justiça para pleitear qualquer diferença. É uma corrente minoritária. E nós acreditamos que ela também não deve ser aplicada. Por quê? Seria muito simples para os donos de grandes imobiliárias ou construtoras contratarem sempre e dar preferência para aquela pessoa que não possui inscrição no seu órgão de classe. Com isso, ele fica isento de qualquer ação judicial, se nós formos utilizar dessa corrente minoritária. Então, se utilizaria, como se diz, da sua própria torpeza. Ele deixaria de contratar profissionais inscritos no órgão de classe para dar preferência àqueles que não possuem a inscrição para não ter qualquer problema judicial. Dentro da corrente majoritária, nós temos 2 posicionamentos. Há quem entenda que nós podemos, sim, pedir os direitos desse profissional, mas não como corretores de imóveis, já que ele não está inscrito no órgão de classe. Então, nós teríamos o quê? Que pedir o vínculo empregatício ou os direitos dessa pessoa como vendedor, que seria o gênero. E não podemos colocar na petição corretor de imóveis. O que se costuma fazer na prática para que se evite de repente, o nosso processo chegar na mão de um juiz que entende da impossibilidade da formação dos vínculos de emprego ou do pedido ser de um corretor, quando se coloca que ele é corretor de imóveis. É interessante se colocar as 2 coisas. Se pede para que seja reconhecido o vínculo do corretor / vendedor. Assim, caso o seu processo caia com um juiz que entende que há impossibilidade de formação de vínculo de corretor de imóveis, ele pode chegar a deferir como vendedor de imóveis. Assim, garante que haja o pedido na inicial. Uma questão interessante. Chegando um cliente no escritório de vocês que relate que não possui inscrição no órgão de classe, é interessante o advogado, para se precaver, informar para ele os riscos dessa demanda. E quais são? Além de posicionar para ele essas 3 correntes, vocês podem passar, que não é garantia, de que ele pode ter o seu direito reconhecido, pois o processo dele pode cair lá com um juiz que é da corrente minoritária. Então, esse risco vocês já podem passar para ele. Outro risco que ele corre de entrar com essa demanda é ter problemas administrativos e criminais, inclusive, pois há quem entenda que estaria ali configurado o exercício ilegal da profissão. Então, é interessante passar para ele, tudo bem, nós vamos entrar com o seu processo, mas fique ciente que, inclusive, o juiz do trabalho pode expedir ofícios para apurar aí um eventual crime de exercício ilegal da profissão. Então, é interessante que nós, advogados, informemos isso ao cliente, para não correr o risco de chegar numa audiência e ser passado isso para o cliente ou pela parte contrária ou pelo magistrado, e o cliente virar para a gente e falar, mas o doutor não me informou. Então, é interessante, inclusive, colocar esses riscos por escrito, assim como o nosso contrato de honorário geralmente é por escrito, nós não costumamos fazê-lo verbalmente, para evitar maiores problemas. Seria interessante se fazer um adendo com os riscos da demanda, por escrito, e informando esse cliente, pedindo o seu visto e entregando uma cópia desses riscos para ele também, que assim o cliente já está ciente. Naquele momento, ele pode preferir não entrar com essa ação.
Aqui é um exemplo de julgado, eu não vou ficar lendo para me alongar, mas, em resumo, o que esse magistrado ele entende? Que é possível a formação lá do vínculo empregatício independente na inscrição do Cresce. E eu trouxe esse julgado porque o interessante é que o próprio magistrado, na sua ementa, ele coloca corretor/vendedor de imóveis. Então, os próprios magistrados, tem alguns que colocam na decisão corretor/vendedor, tem outros que os registram como só vendedores, por não ter lá o registro no órgão de classe. E nesse outro julgado aqui mais à frente, o juiz ele entendeu ser um corretor de imóveis. Ele reconheceu o vínculo de uma pessoa sem registro no órgão de classe, o classificando como corretor de imóveis. E é essa a anotação que vai ser feita lá na carteira de trabalho dessa pessoa. Tá? Falar um pouquinho agora da hipótese daquele corretor que ele trabalha lá na empresa e, além de vender, ele coordena, às vezes, um produto ou gerencia uma equipe. São os corretores coordenadores e gerentes. Na maioria das vezes, além dessa função de coordenação e gerência, eles também podem vender. Então, eles são corretores, sem registro, classificados como autônomos pelas empresas, assinam um contrato lá de parceria de autonomia, só que eles exercem um cargo dentro da empresa. Eles exercem o cargo de coordenador ou um cargo lá de gerente. Na prática, o gerente geralmente acaba formando a sua equipe de vendas, e essa é a função dele, ele que vai fazer lá as escalas de trabalho, determinar as ordens para a sua equipe. Ele se insere dentro de uma estrutura lá na empresa. Nesse caso, entendemos o quê? Que é muito mais fácil de se provar um eventual vínculo de emprego, porque ele está inserido dentro daquela atividade da empresa. Ele está dentro da estrutura organizacional da empresa. E ali há subordinação, porque nenhuma empresa daria a um realmente autônomo poderes para gerir o seu negócio. Logicamente que acima daquele gerente há um diretor que determina a forma de trabalho daquele gerente. A mesma coisa o coordenador, acima dele há um gerente para determinar a sua forma de trabalho. Então, dentro dessas funções na empresa, é necessário que aqueles empresários que realmente queiram contratar empregados autônomos tomem um certo cuidado ao instituir essa estrutura dentro da empresa, ao colocar pessoas para gerenciar e coordenar serviços. Pois aí já fica muito evidente as características, de repente, do vínculo empregatício. Aqui eu trouxe um julgado também de gerente, e eu vou falar só a parte que está grifada. Funções de corretor de imóveis, gerente de vendas e diretor regional de lojas. Resta patente o vínculo, pois não há como se conceber a alegação de que um gerente de vendas ou um diretor regional sejam autônomos. Nenhuma empresa entrega a um autônomo poderes para gerir o seu empreendimento. Então, veja, até a própria jurisprudência já vem trazendo que dentro dessas funções resta mais claro ainda o vínculo empregatício. Policial corretor. A gente que, quando eu falo isso, eu acho estranho, né? Mas acontece. Da mesma forma que o policial se ativa lá na área de segurança, no dia a dia, na prática, nós vemos o quê? Que há policiais, sejam eles civis ou militares, se ativando na função de venda de imóveis. Vai lá trabalhar como corretor de imóveis. E a jurisprudência, a doutrina, ela trata de forma diferenciada o policial civil do policial militar. Para o policial militar, nós temos lá a súmula 386 do TST, que vai permitir a formação de vínculo empregatício para aquele policial militar que trabalha como corretor de imóveis, caso existentes os requisitos do vínculo. Já para o policial civil, nós vemos que acontece o contrário. É previsto pela jurisprudência majoritária o quê? Que ele tem o dever de trabalhar como exclusividade para o Estado. E, por essa razão, ele tem negado seus direitos. Então, ele não poderia entrar na justiça para pleitear qualquer direito, por ser policial civil. O que é uma incongruência, porque pensamos, da mesma forma que o policial civil, o policial militar também tem o dever de exclusividade, de trabalhar na corporação. E, para ele, é reconhecido o vínculo de emprego, e para o policial civil, não. Então, aqui fica uma crítica lá à jurisprudência.
Caso chegue um cliente no escritório de vocês que pretenda pleitear direitos desse trabalho como corretor, seja autônomo ou seja empregado, é necessário que nós, advogados, informemos a ele a possibilidade dele ter, inclusive, um problema administrativo e uma penalidade disciplinar, antes de darmos entrada com essa ação, para ver se o cliente realmente pretende entrar com a ação, estando ciente desses riscos, inclusive ciente do risco de não ter o seu pedido apreciado, ser uma ação lá improcedente, por conta dessa posição majoritária, no caso do policial civil. Corretor estagiário. Quem trabalha um pouquinho com os corretores vai verificar o quê? Que eles têm uma diferenciação. Eles, às vezes, se classificam como estagiário, mas ele não é lá, não possui lá o requisito e o contrato da lei do estágio que conhecemos. O órgão de classe, o CRESSE, ele determina o quê? Que para o corretor, antes de se ativar na função propriamente dita de corretor de imóveis, ele tem um estágio obrigatório. E nesse estágio obrigatório, para ser expedida a carteira de estágio do corretor, não é necessário, e não tem regra interna no órgão de classe, de todos os requisitos da nossa lei do estágio. Então, lá, basta o quê? Que o corretor de imóveis tenha um colega, geralmente de nível técnico, que assine o seu estágio e faça alguns relatórios. Isso já basta para o CRESSE emitir a carteira de estágio. Isso é uma coisa. O que vemos na prática? Esses profissionais com a carteira de estágio, eles se ativam, geralmente, na função de corretor. Não como estagiário, mas como um verdadeiro vendedor. Ele, com aquela carteira de estagiário, ele vai no plantão, ele trabalha, ele faz vendas, ele faz locações. Ele trabalha como se corretor fosse, como um verdadeiro vendedor. E, geralmente, a empresa que o contrata não faz um contrato de estágio lá da nossa lei de estágio. Ela faz um contrato de autonomia. E agora, com a nova lei, com a alteração, provavelmente será um contrato de parceria. O que isso ocasiona? Ocasiona que, independente da forma do contrato, vai se prevalecer a verdade real. Mesmo que a empresa faça um contrato de estágio na lei do estágio, na 11.788 de 2008, nós vamos ver que o próprio conceito de estagiário não é compatível com a função que aquele vendedor realmente faz. Por quê? O estabelecimento que eles têm que estar cursando lá é educação profissional. Isso ok. Geralmente ele faz o curso técnico. Hoje em dia já há ensino superior na área de venda de imóveis. Já tem faculdades com esse curso. Então, mas geralmente a educação é de nível médio. E nos requisitos da lei do estágio? Tem vários requisitos, eu trouxe só alguns, né? Quando eu grifo aqui com atividades compatíveis com o termo de estágio, por si só, pela realidade, nós já vemos que não há compatibilidade. Por quê? Aquele profissional que seria um estagiário, ele está vendendo. E, muitas vezes, sem nenhum outro colega supervisionando aquela prática. Ele atende como um corretor, se apresenta como um vendedor para as partes, faz toda a negociação e, ao final, ainda recebe comissão. Então, essa atividade ela é incompatível com o conceito de estágio. A parte concedente. Aqui tem um outro problema, quando nós falamos do profissional corretor de imóveis. Por quê? Geralmente, quem assina o contrato desse corretor, perante o CRESSE, são profissionais de nível técnico, e não profissionais de nível superior, como prevê a lei. Só tendo esse contrato, por aí você já vê que já é possível formar o vínculo de emprego. Porque eles não respeitam essa questão, já que é uma pessoa de nível técnico e não de nível superior que vai fazer a assinatura desse contrato. Portanto, não cumpriu a lei do estágio, vai se formar o vínculo de emprego. Mas o que vemos na prática? Que aquele corretor ele vai trabalhar numa determinada empresa, assina um contrato de autonomia ali, não de estágio, e é um colega que assina o seu contrato de estágio junto ao CRESSE. Então, nós temos 2 contratos. Então, quando vamos formar o vínculo de emprego, com quem vamos pedir esse vínculo de emprego? Vamos ver a realidade fática, o que acontece realmente. Se foi aquele profissional contratado para trabalhar dentro de determinada empresa, seria com essa empresa que vai se pedir o vínculo de emprego.
e vai se pedir a nulidade do contrato que ele assinou. Então, na entrevista trabalhista que fazemos com essa pessoa, é muito importante questionar. Quem assinou o seu contrato de estágio junto ao Cresce, quando ele diz que trabalhava como estagiário? Ah, foi meu amigo. Ok, mas você trabalhava para o seu amigo ou você trabalhava numa outra empresa? Não, eu trabalhava numa outra empresa que não é do meu amigo. E lá você assinou alguma coisa? Ele vai te falar, assinei um contrato de parceria. Então, aí você já tem como pedir a nulidade do contrato adequado. Outra situação seria ele te falar, não, eu assinei um contrato de estágio lá na empresa. Então, você já sabe que você vai pedir nulidade de um contrato de estágio. E você vai pela tese da lei do estágio. E não pela tese da autonomia. Aí pensamos, vamos entrar com essa reclamação trabalhista. E que leis a gente vai pedir? O que a gente vai colocar como fundamento do direito dessa pessoa, né? Para aqueles que são autônomos, geralmente se usa o Código Civil. Lá os artigos 722 ao 729. Nós, particularmente, entendemos o quê? Que o Código Civil ele pode também ser aplicado para aqueles trabalhadores com vínculo empregatício, no que não for incompatível com os preceitos do direito do trabalho. Explico um exemplo. No caso de distrato, o Código Civil prevê que o corretor que trabalhou um determinado produto, um determinado tempo, e ele conseguiu aproximar as partes e fechou o negócio. Se aquele negócio for distratado posteriormente, ele teria direito à comissão. E isso está lá previsto no Código Civil. Entendemos, então, que essa previsão ela é compatível com os princípios do direito do trabalho. E, por isso, nós colocamos esse pedido baseado nesse artigo, mesmo quando tratamos de vínculo de emprego. Logicamente que há quem entenda o contrário, né? E, geralmente, a parte majoritária entende o contrário, que o Código Civil ele é aplicável apenas aos autônomos e não àqueles que possuem um vínculo de emprego já reconhecido ou pleiteado. A CLT. A CLT vai ser aplicada a esses profissionais quando presentes lá os requisitos do vínculo de emprego. Então, nessa situação, poderemos pedir os direitos de um seletista. E as regras do órgão de classe, do Cresce e COFES. O COFES é o órgão federal e o Cresce é o órgão, seria uma autarquia federal, mas no âmbito estadual. Então, nós entendemos o quê? Que as normas do órgão de classe são aplicáveis tanto àqueles profissionais que são autônomos, como aqueles que são empregados. E por quê? Em momento algum, essas normas vêm prevendo que elas são aplicáveis apenas aos profissionais autônomos. Há quem entenda e coloque que essas regras são aplicáveis apenas aos autônomos. Seria como dizer que nós, advogados, o nosso código de ética seria aplicável apenas aos advogados autônomos, e não aos que têm vínculo empregatício. São regras de um órgão de classe, aqui como lá, e, portanto, aplicáveis a todos os profissionais ali inscritos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E essas regras devem ser respeitadas, independente do vínculo de emprego. E por que eu digo isso? Porque o Cresce, a gente vai ver ao final, ele estabelece o padrão mínimo de cobrança de honorários. E é aí que entra. Você pode, numa reclamação trabalhista, pedindo um vínculo de emprego, pedir para aplicar os preceitos mínimos da tabela do órgão de classe, que vamos ver mais à frente. Até porque não há regra proibindo essa aplicação e restringindo de forma expressa apenas aqueles corretores que possuem, que trabalhem com autonomia. Portanto, a gente pode pedir aí para elas serem utilizadas para ambos. A zona cinzenta. Acho que vocês já ouviram falar que essa categoria de profissionais ela fica lá na zona cinzenta. É muito complicado de se verificar se ele é realmente um empregado ou se ele é um autônomo, porque ali existem requisitos para os dois lados. Então, dá ali uma confusão, digamos assim. Há julgados no sentido de se afastar o vínculo de emprego por entender que esse profissional está nessa zona cinzenta e fica de difícil fixação e verificação, no caso prático, se ele seria realmente um autônomo ou um empregado. Nós pensamos diferente. Pensamos o quê? Que a zona cinzenta, o quê? Às vezes realmente é complicado você poder verificar se ele é autônomo ou empregado. Mas, estudando a fundo aquele caso, nós conseguimos sempre fixá-lo ou enquadrá-lo como um autônomo ou empregado. Basta que questionemos e verifiquemos junto ao cliente como que funcionava aquela dinâmica do dia a dia. E aí sim conseguiremos enquadrá-lo ou realmente como um autônomo
ou como um empregado. Então, aqui a gente traz a zona cinzenta mais para conhecimento e para saber que há pessoas e magistrados que usam dessa teoria para se afastar um eventual vínculo de emprego. Trouxemos também alguns indícios, né, vestígios, de que aquela pessoa possa ser ou um empregado ou um autônomo na prática, no seu dia a dia de trabalho. E aqui a gente trouxe a exclusividade. Via de regra, se entende que é um indício aquele profissional que trabalha sem exclusividade, dele ser autônomo. Por quê? Ele pode escolher se ele vai trabalhar para a empresa A, empresa B, ele não tem que se prestar contas a ninguém e pode trabalhar para várias pessoas. Em contrapartida, é um indício que ele possa ser um empregado se ele trabalhar com exclusividade, tiver esse dever de exclusividade. Outra questão, os clientes. O corretor que tem os clientes próprios. É questionado ao corretor, os clientes são seus? A carteira de cliente é sua? É minha. Então, aí há um indício que ele possa ser realmente autônomo. Não, a carteira de cliente não é minha. Eu trabalho num plantão, o cliente vem, embora eu faça a ficha cadastral e tenha os dados do cliente, eu armazeno um banco de dados da empresa. Então, os clientes não são dele, são da empresa, tanto que quando ele sai da empresa, o banco de dados continua lá. Então, nessa situação, é um indício que ele possa ser um empregado. Riscos do negócio. Aqui nos riscos do negócio, há quem confunda um pouco o risco do negócio com a questão da onerosidade. Nós temos julgados no sentido do seguinte, que pelo fato do corretor não receber comissão todos os meses, pois às vezes não é todos os meses que ele efetua vendas, ele estaria suportando os riscos do negócio. Veja, nós temos que separar o que seria o risco do negócio da onerosidade. Ele tem a onerosidade. Isso seria a onerosidade, não o risco do negócio. Por quê? Ele tem a intenção de receber. Se ele tem a intenção de receber, há onerosidade. Risco do negócio seria, por exemplo, ele contratar pessoal e remunerá-los. Ele contrata a recepcionista, contrata gente para trabalhar para você, para aquela empresa, ele gerencia tudo aquilo, ele arca com pagamentos, ele constrói tendas de lançamento. Isso seria um risco do negócio, e não onerosidade. Porque, senão, nós cairíamos no risco, de repente, daqueles comissionistas puros, que muitas vezes são contratados sem reconhecimento do vínculo lá de emprego, e eles trabalham e a empresa não paga o salário mínimo. Pelo fato da empresa não pagar o salário mínimo nos meses que ele não efetua a venda, ele não deixa de ser um empregado propriamente dito. Ali, um problema é que a empresa não fez o pagamento que deveria ser feito. Então, isso também deve ser verificado no caso concreto. A subordinação e independência. Geralmente, numa entrevista, você já consegue verificar se há ali uma subordinação, se ele tem independência no trabalho, se é ele que vai fixar a sua própria remuneração, se é o corretor que vai poder falar, eu vou cobrar 6% conforme minha tabela, ou se não, se é terceiro que vai delimitar o quanto ele vai receber naquele produto. Por aqui você também já consegue ter um indício de que ele não seja lá um autônomo. O RPA, vocês podem verificar que ele está tanto na coluna dos empregados como dos autônomos. Por quê? Não é pelo fato do corretor emitir ou assinar um RPA que ele seja necessariamente autônomo. Por quê? Inclusive, se ele tiver uma pessoa jurídica, não é por isso que ele tem uma pessoa jurídica aberta que ele é um autônomo. Conhecemos atualmente o ramo da pejotização aí que alguns utilizam. A mesma coisa para o RPA. Há quem emita o RPA, uma empresa que emita esse RPA, para ele assinar como se fosse um recibo. Não é verdadeiramente um recibo de pagamento autônomo, porque aquele profissional, muitas das vezes, ele trabalha com todos os requisitos do vínculo de emprego. Mas, quando ele vai receber, ele fica condicionado a assinar esse documento para a empresa para receber os seus haveres. E aqui, quem vai ingressar com uma ação pedindo o vínculo de emprego deve se atentar a impugnar o teor desses documentos quanto à autonomia que eles trazem, mas não quanto aos valores, porque os valores geralmente estão corretos, realmente ele recebeu aquele valor, mas com o RPA deixa de ser um RPA e passa a ser um simples recibo. Então é interessante sempre fazer uma impugnação prévia quando se junta esses documentos. A pessoa jurídica a gente já falou.
Então, o autônomo ele pode fixar o seu horário, ele não está lá prévio uma escala de trabalho para ele obrigatoriamente cumprir sob pena, de repente, de suspensão, advertência ou coisas do tipo. Então, aqui, quando vocês já veem que ele poderia ir ou não para o plantão, ele não tinha ninguém fixando uma escala de trabalho pré-determinada, nesse caso, já há um indício que ele é autônomo e não empregado. Então, a palavra de ordem aqui é a verdade real. Código de ética. Quem costuma trabalhar com corretores com essa categoria, verifica que algumas empresas fazem um código de conduta para esses profissionais. É interessante que nós verifiquemos, né, o que está escrito ali. Muitas das vezes, as empresas utilizam do código de ética para dar ordens a esse profissional. E ali vocês já conseguem verificar alguns requisitos do vínculo de emprego. Há código de éticas que prevêem que o profissional ele não pode chegar atrasado ao plantão, que ele tem que cumprir a escala de tal a tal hora, que ele deve se vestir assim ou assado, ou com as mulheres devem usar maquiagem. Há, inclusive, roteiros, às vezes, ao abordar o cliente, as perguntas que ele deve fazer. Por essas questões, vocês já podem perceber ali os requisitos, de repente, de um vínculo empregatício. Porque se ele fosse realmente autônomo, ele não deveria obedecer essas regras impostas a ele. O SAT. O SAT está na coluna do vínculo de emprego, por quê? O SAT, para quem não ouviu falar ainda, é o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária, ou AT, às vezes eles mudam a nomenclatura. É uma taxa que é cobrada do consumidor, geralmente fixada no mercado de 0,88% sobre o valor do imóvel, e as empresas acabam coibindo esse corretor a cobrar de forma obrigatória isso do cliente ou informar ao cliente. Ou ainda, esse valor ele é embutido lá no final e o cliente não percebe. E está no requisito do vínculo de emprego porque há empresas que determinam que esse corretor, taxado de autônomo, cobre de forma obrigatória isso na venda. Ele não tem a opção de não fazer essa cobrança. E caso ele não faça, ele tem uma punição. A punição, geralmente, é que esse valor será descontado da sua própria comissão. Então, aqui seria um indício de que ele poderá ser um empregado. A estrutura organizacional e atividade fim. E a panfletagem também está aqui porque, às vezes, as empresas utilizam-se desse corretor para fazer o papel de divulgador. E é estabelecido, muitas das vezes, que ele deve sair para fazer panfletagem, sob pena de alguma punição. Aqui também já é um indício de que ele não seria um autônomo, até mesmo porque aquele material, muitas das vezes, não é dele. É o material gráfico da própria empresa contratante. Formas de trabalho dos corretores. Nós vemos corretores trabalhando como plantonistas, naqueles plantões de vendas, que todo mundo já conhece, passou, já viu. Há corretores que trabalham em funções de telemarketing, fazendo ofertas dentro da empresa. Há empresas que têm um setor somente para isso, para corretores ficarem ali, ligando, fazendo oferta ou recebendo chamadas. Às vezes vocês entram no site de algumas empresas, construtoras, imobiliárias, e tem lá, fale com o corretor de plantão, atendimento online, e tem o horário do atendimento. Tem tanto o atendimento por telemarketing, como o atendimento por chats. Essa categoria de trabalhadores, os corretores que trabalham dessa forma, também resta um pouco mais evidente o vínculo de emprego, porque eles têm que se ativar naquela determinada empresa, dentro da empresa, para atender esses clientes. E muitas das vezes, e quase sempre, eles têm horários pré-estabelecidos, que não por eles. Eles têm a obrigação de estar ali. Inclusive com controle nesses chats, da hora que ele loga, a hora que ele desloga, quantos clientes atenderam e tudo mais. Então, é sempre interessante questionar essa pessoa da forma de trabalho. Nós, advogados, precisamos perder assim, eu digo perder porque há quem entenda que é perca de tempo, mas ter um tempo maior para essa entrevista com esse cliente. Porque é uma profissão que cresceu muito. Então, eles trabalham de diversas formas. É interessante que nós, ao conversarmos com essa pessoa, saibamos como que ele realmente trabalha, o que ele fazia no dia a dia, que ele relate para a gente tudo isso. E quem trabalha também fazendo defesas para a reclamada, é interessante que também vá a campo, vá na reclamada, conheça a forma de trabalho da reclamada, conheça os departamentos de venda e veja o que realmente acontece ali dentro, para poder orientar melhor o seu cliente.
prospecção externa, que seria lá tanto a panfletagem, ou há corretores, de repente, de empreendimentos de valores vultuosos. Então, aquele cliente que vai adquirir aquela unidade, ele não vai até um plantão. Há empresas que têm um corretor para ir até essa pessoa. E há profissionais que trabalham, inclusive, com escala e determinação de roteiros de quem ele deve ir visitar. Então, isso também tem que ser questionado ao cliente se ele trabalhava dessa forma. Há aqueles que realmente são cadastrados em imobiliárias e construtoras, e aqui vemos a figura do realmente autônomo. Aquele corretor que trabalha por conta própria, não está sujeito a controle de jornada, e ele simplesmente faz um cadastro na imobiliária ou na construtora, no caso, departamento de vendas, e ali ele vai atender os seus próprios clientes no seu escritório, ele não tem a obrigação de fazer plantão, não tem a obrigação de cumprir horários, metas, e ele fixa a sua comissão, geralmente. É aquele cadastrado. Então, temos que questionar o cliente se ele realmente não era um cadastrado e como se dava essa relação com ele. Há aqueles que trabalham com imobiliária própria também, com parcerias. Quem tem imobiliária própria, às vezes, pode também entrar no site das construtoras e cadastrar a sua imobiliária para que seus corretores possam vender aquele determinado produto. E aqui fica evidente que, na prática, costuma não haver lá o vínculo de emprego, porque há uma imobiliária realmente constituída. E pela nova lei, a 13.097 de 2015, que fez alteração na lei inicial que nós falamos, ela traz a figura dos associados. Então, a partir de agora, eu acredito que as imobiliárias e departamentos de vendas de construtoras se utilizem dessa forma de contratação, e não mais simplesmente o contrato autônomo. É um contrato entre imobiliária, corretor, que é assinado juntamente com o sindicato da categoria. Nesse contrato, a lei ela não prevê aquilo que deve conter, ela deixou em aberto, mas diz o seguinte, que se nesse contrato ele não for, digamos assim, bem feito, bem redigido, e se ali, na verdade fática, houver um vínculo de emprego, a própria lei vem prevendo a possibilidade da formação desse vínculo. Então, para aqueles que acreditavam que a lei seria a salvação para afastar o vínculo de emprego, pelo contrário, ela inclusive traz a possibilidade lá do vínculo de emprego que antes ela não trazia. E como é que eu vou pleitear os direitos se nós formos entrar com uma reclamação trabalhista? Essencial a entrevista, saber como funcionava o dia a dia daquela pessoa. Se ela tinha horário para fazer, se ela tinha roteiro para seguir, se ela tinha punições, se ela tinha escala, se a escala era obrigatória, se ela tinha que comparecer àquele plantão naquele determinado horário, se ele tinha gerentes, se ele tinha coordenadores, tudo isso deve ser questionado na entrevista. A entrevista ela tem que ser muito bem feita, para não correr o risco, de repente, de vocês faltar alguma informação e vocês vierem a ter conhecimento dela no momento da audiência trabalhista, quando a parte contrária que vem lhe contar. Que, de repente, o corretor tinha uma outra atividade, ele não precisava cumprir horário, tanto que ele trabalhava registrado e cumpria horário de 8 ou 12 horas diárias no outro local. Então, é interessante questionar tudo isso ao cliente na entrevista e ficar um pouco mais de tempo conversando com essa categoria. Porque, geralmente, eles chegam no escritório e eles não chegam falando tudo. A gente tem que ficar perguntando para ter essas informações. A petição inicial. Quando formos fazer a petição inicial, nós podemos fazer também pedidos sucessivos. Ou seja, poderemos pedir o vínculo de emprego e, caso não seja o entendimento do juiz, que ele seja um empregado, que ali não está presente os requisitos do vínculo de emprego, podemos fazer de forma sucessiva os pedidos de autonomia, como se autônomo ele fosse. Se o juiz entender que aquele profissional não é empregado e sim autônomo, podemos fazer na mesma petição os pedidos. E por quê? Por conta da alteração da emenda 45. Há advogados que trabalham na área civil, e ele vai falar, não, mas isso é competência da Justiça Civil. Isso era competência da Justiça Civil, até anteriormente, lá a emenda 45. O que ocorre agora? No caso de haver relação de consumo, aí sim seria a Justiça Civil. Então, nós temos que distinguir o quê? Eu, digamos assim, corretor de imóveis, trabalho para a empresa X e vendi um imóvel para o cliente da empresa, o Y. Nessa relação, eu-cliente, há uma relação de consumo aqui. Então, essa relação não vai ser discutida na Justiça do Trabalho. Já nessa relação, eu com a empresa que eu estou prestando serviços, essa relação é uma relação de trabalho. Portanto, competente à Justiça do Trabalho.
O prazo seria o prazo comum da Justiça do Trabalho para pleitear esse vínculo de emprego, de 2 anos da data da saída, e assim, da distribuição, 5 anos anteriores para pedir lá os direitos. Geralmente, quais direitos se pede? Diferenças de comissão. Nós podemos pedir a diferença de comissão para o trabalhador empregado? Aí volta lá quando eu falei que a lei do órgão de classe e os seus provimentos e tudo mais é aplicável tanto àquele empregado como àquele autônomo. E assim entendendo, poderemos sim pedir as diferenças de comissão. Porque o CRES ele traz uma tabela. E essa tabela ela não é meramente exemplificativa, é uma tabela taxativa, tanto que ela é imposta por lei federal. Então, nessa resolução, nessa tabela, ela diz, por exemplo, que em empreendimentos, lançamentos imobiliários, o corretor, o profissional, deve ganhar o mínimo 4%, de 4% a 6%. E na prática, no dia a dia, o que vemos? Corretores ganhando muito menos do que isso. Eles chegam a ser remunerados a 0,20%, 1 ponto alguma coisa, são valores muito inferiores àquilo que o órgão de classe determina. Aí vem, às vezes, a tese da reclamada dizendo o seguinte, mas a empresa que arca com toda a publicidade, ela arca com o local de trabalho, e por isso que a comissão dele é menor. A gente também contrata corretor, coordenador, gerente. Então, vamos ver mais para frente que isso não seria motivação suficiente para que esses valores sejam descontados do mínimo profissional dessa categoria. Também pode ser pedido nessa petição comissões não pagas. De repente, o profissional atendeu um cliente, fez a venda e a empresa se nega a pagar aquela comissão para aquele profissional. Nesse caso, é possível também comprovar essa venda efetuada e a ausência do pagamento. Dano social. Dano social é um tema, digamos que novo, e ele pode ser pedido na petição inicial da seguinte forma, sobre o seguinte entendimento. Se entende que pode haver ali um dano social na medida que temos empresas enormes com muitos funcionários, muitas das vezes mais de 1.000 funcionários, todos eles autônomos. Às vezes há imobiliárias que não têm um funcionário registrado na área de vendas. Todos eles são autônomos. Muito embora, na prática, se formos averiguarmos, veremos que aqueles profissionais, na verdade, eles não são autônomos, eles têm horário para cumprir, eles trabalham como empregados, mas tem um contrato lá de autonomia. Então, nesse caso, é possível se pedir dano social na medida que essa empresa ela não faz os recolhimentos dos encargos sociais e ela acaba concorrendo de forma desleal com aquela outra empresa que cumpre os deveres, que tem os seus profissionais seletistas devidamente registrados e que também pode ter os seus profissionais autônomos, se eles não atuarem na verdade real como empregados. Então, é possível o pedido de dano social. É necessário que se faça na petição inicial? Há julgados no sentido que, se o advogado não coloca esse pedido na petição inicial, o magistrado não pode condenar. Por isso é interessante que quem quer fazer esse pedido o faça de forma expressa lá na petição inicial. Os pedidos sucessivos, como eu disse, também são possíveis de ser feitos. Então, vocês podem montar a inicial pedindo vínculo de emprego, todos os direitos inerentes lá da CLT, horas extras e tudo mais, as diferenças de comissão, e fazer depois os pedidos sucessivos. Caso Vossa Excelência não entenda se tratar de um corretor empregado, requeiro que passe a analisar os pedidos de autônomo que seguem. E aí você pode também pedir a diferença de comissão pela tabela lá do CRES, comissões não pagas, eventualmente um dano moral por alguma razão específica. Isso pode ser feito. A contestação. Advogados que trabalham lá para a reclamada nessa área. É muito importante que eles façam a impugnação específica. Por quê? Quando eles se deparam com uma reclamação trabalhista com pedidos sucessivos, às vezes o advogado ele foca muito no vínculo de emprego e deixa de lado os pedidos sucessivos e faz uma contestação meio que geral. Então, é importante que advogados da reclamada se atentem a isso e façam a impugnação específica, tanto no caso do vínculo de emprego, quanto aos pedidos sucessivos de autonomia. E deve também se atentar à justiça competente. Se, de repente, aquela reclamação trabalhista foi lá proposta na Justiça do Trabalho, mas, na verdade, não é inerente a uma relação de consumo,
ou vice-versa. Então, tem que se atentar a isso. E conhecer a verdade real. Aqui eu friso. A advogada reclamada, geralmente, eles não costumam ir a campo. Não manda ninguém na empresa, um funcionário lá do escritório na empresa, verificar como tudo aquilo acontece. Ele fica, às vezes, somente com a descrição do que o seu contratante te passou. Então, ele recebe um relatório que o corretor ele trabalhava, mas que ele não tinha horário fixo, coisas desse tipo. O interessante é esse advogado ele ir a campo, ou mandar alguém do escritório a campo, para conhecer toda a estrutura daquela empresa. Porque, com o crescimento do ramo imobiliário, nós vemos grandes departamentos de vendas, cada um com a sua peculiaridade. Então, é interessante que se vá a campo, se conheça a forma de trabalho da empresa, até mesmo, de repente, para auxiliar aquela pessoa que está te contratando a adequar aquele departamento. Porque há empresas que, às vezes, talvez não por má fé, formem o seu departamento de vendas autônomos e comecem a colocar requisitos de vínculo empregatício ali sem o saber. Então, é interessante que o advogado da reclamada vá a campo, verifique esses pontos e faça esse levantamento e também passe para a empresa, para, de repente, diminuir lá o seu passivo trabalhista. Meios de prova. Então, vão ser todos os meios de prova. Documental, geralmente são lá os RPAs, o código de ética da empresa, tudo isso vocês vão pedir ao cliente de vocês. O depoimento pessoal, há quem dispense o depoimento pessoal da parte contrária. Digamos que seja um erro, porque é um momento adequado para se obter ali uma confissão. Então, o depoimento pessoal é muito importante numa audiência trabalhista. A oitiva das testemunhas, é possível também prova emprestada, enfim, todas as provas que utilizamos no dia a dia lá na Justiça do Trabalho também são possíveis no caso desses processos. O valor da prova. É interessante que nesses processos, às vezes vemos que há julgados que dão um valor maior para determinada prova, às vezes para um documento, às vezes somente para a testemunha. É interessante que se avalie o processo como um todo e todas as provas ali produzidas. Então, tanto é importante os depoimentos pessoais como a documentação trazida naqueles autos. É interessante que o advogado ele estude a fundo tudo aquilo que está sendo colocado. Ônus da prova. A gente traz o ônus da prova porque, geralmente, em defesa, as reclamadas elas admitem a prestação de serviço do corretor de imóveis, mas elas vêm trazendo na defesa de que ele não era empregado. Eles admitem a prestação, mas negam o requisito do vínculo de emprego. Quando a empresa faz isso, ela inverte o ônus da prova ali. Então, passa ela a ser a detentora da obrigação de provar que aquela determinada pessoa não era seu empregado. Então, é interessante que a reclamada se atente a isso e o advogado reclamante também. Então, aqui, de novo, o que eu posso pleitear como autônomo? O valor da comissão, eventuais diferenças de comissão e comissões não pagas. Faltou aqui dano moral caso ele exista realmente. Então, aqui são os prazos para se entrar com as ações. Autônomos ou associados. Havendo aquela relação de consumo, então, no caso do verdadeiro autônomo que vai lá e trabalha na relação de consumo, tem um destinatário final daquele serviço que ele está prestando a um consumidor, a justiça vai ser acível no prazo de 5 anos. Já na prestação de serviços, aquela outra que eu falei, do outro braço, corretor com a empresa, o prazo, há quem entenda que também é de 5 anos, que vai se aplicar lá o direito civil no caso. Mas nós temos julgados no sentido, que não está aqui, mas temos julgados no sentido de que seja também de 2 anos. Então, cabe a nós, quando procurados por esse profissional, se atentarmos ao prazo de 2 anos, quando possível, para ingressar com essa reclamação trabalhista. Mas aqui fica a ciência de que há 2 posicionamentos quanto a esse prazo. E aqui a tabela de remuneração mínima. Aqui é a Lei 6.530, que vai prever que cabe ao Conselho de Classe fixar a sua tabela. E como é imposto isso por lei federal, não podemos dizer que essa tabela é exemplificativa, como às vezes vemos em alguns julgados. Então, nós, quando formos fazer a nossa inicial, devemos fixar que essa tabela ela é prevista em lei federal, para podermos, de repente, num eventual recurso, usarmos da lei federal para fazer essa manifestação, essa insurgência. Então, vem lá, que compete aos conselhos regionais homologar, as obedecidas às peculiaridades locais, tabelas de preços de serviços de corretagem para uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelo sindicato respectivos.
Veja, lembra que lá no começo eu falei que tanto o corretor, pessoa física, como a imobiliária, ela é inscrita no órgão de classe? Então, não é só o corretor que tem o direito de receber lá os seus 4%. Aquela imobiliária ou departamento de vendas tem o dever de respeitar a norma no órgão que ela é inscrita. E aqui tem a lei dizendo que essa tabela ela é aplicável, e não que ela é opcional. Um exemplo que traz essa tabela vocês encontram no site do órgão de classe, ela completa, mas aqui eu trouxe alguns exemplos. Em imóveis urbanos, geralmente a comissão é de 6% a 8%, e em empreendimentos imobiliários, seriam aqueles lançamentos, produtos diretos das construtoras, de 4% a 6% seria o mínimo que o corretor deveria receber. Há quem diga, o que eu falei no começo, mas a empresa ela arca com o pagamento dos coordenadores, dos gerentes, material de publicidade e tudo mais, e por isso ela pode fazer esse desconto e remunerar de forma inferior esse profissional. O COFES, que é o órgão federal do Cresce, ele vem dizendo que ele baixou uma resolução para coibir isso, para afastar essa tese de que a empresa, por arcar com tudo isso, poderia remunerar de forma inferior ao seu profissional. E essa resolução ela prevê que não pode haver esse desconto dessa comissão, seja que título for. Aqui eu transcrevi a resolução, mas ela também está no site, caso vocês queiram conhecer ela na íntegra, e vem dizendo, no seu parágrafo único, os honorários a que se refere este artigo não poderão ser deduzidos valores para compensação de premiação por produtividade, taxas de gerenciamento, de coordenação ou qualquer outro tipo de desconto, seja que título for. Então, agora está expresso, tá? Essa questão que não pode ser reduzido. Inclusive, vem dizendo que os inscritos, empresas e profissionais, no artigo 2º, eles são obrigados, terão de obedecer à tabela do regional. Não é opcional, eles devem obedecer. O artigo 3º, há quem ainda afirme que o SAT ele é legal. O próprio órgão de classe vem dizendo que ele não é legal. Ele vem proibindo e coibindo que as imobiliárias e construtoras cobrem essa taxa. No artigo 3º, é vedado aos inscritos no regional cobrarem de seus clientes, para si ou para terceiros, qualquer taxa a título de assessoria administrativa, jurídica ou outra, assim como devem denunciar ao regional a cobrança de tais taxas quando feitas pelo incorporador, pelo construtor ou seus prepostos. Então, fica aqui que o SAT, muitas vezes, ele está sendo cobrado dos consumidores, o próprio órgão de classe já vem coibindo isso e proibindo essa cobrança. O artigo 4º ele é meio óbvio, né? Ele vem trazendo condições mínimas para esses trabalhadores, que os plantões tenham condições mínimas de higiene, que tenham condições sanitárias, o mobiliário e o equipamento que garantam o mínimo de higiene e segurança. Foi necessário que um órgão federal preveja aqui o mínimo, porque não vinha sendo respeitado, para que assim possa haver uma punição administrativa para esses casos. Então, aqui vem a punição administrativa no artigo 6º. O descumprimento de qualquer dos ordenamentos dessa resolução implicará cometimento de falta grave, conforme estabelece a resolução COFES, sem prejuízo das demais combinações legais, especialmente contidas na Lei 6.530, de 12 de maio de 78. Portanto, não há apenas, vocês podem se utilizar não apenas da questão administrativa, mas se utilizar em processos judiciais dessas normas. Quando for pleitear lá eventuais diferenças de comissões, vocês podem se utilizar dessas regras para basear o seu pedido lá na Justiça do Trabalho, seja no caso do autônomo ou no caso de pedido de vínculo de emprego. Aqui, mais para conhecimento, eu trouxe uma notícia do termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público vem firmando com algumas construtoras e departamentos de venda. E nesse termo de conduta, em resumo, o Ministério Público vem dizendo o quê? Que aquele que contrata o corretor tem o dever de remunerá-lo. Portanto, passar para o cliente esse ônus, como é feito até hoje em dia, muitas das vezes, não é o correto. Porque o que acontece? Há empresas que se utilizam do valor do imóvel. Então, vamos colocar, eu vou procurar um imóvel e o vendedor fala para mim, quando eu chego lá no plantão, que aquele imóvel custa R$500 mil, um exemplo. Eu vou falar, eu quero comprar e vou comprar.
ele fala assim, tá bom, quando você for fazer o fechamento, leva um talão de cheque. Você leva, achando que você vai dar a entrada. Ele fala, é a entrada do apartamento, e você vai fazer aquele fechamento. Quando você sentar na mesa, vem aquele monte de documento para o consumidor assinar, e o consumidor assina tudo e faz vários cheques. O que muitas empresas fazem? Pegam esse cheque, levam para uma pagadoria, e com aqueles cheques que seriam a entrada do empreendimento, eles remuneram todo o seu pessoal. Como se fosse aquele cliente que tivesse contratado todas aquelas pessoas. E o cliente, muitas das vezes, sequer sabe disso. Ele simplesmente assina vários documentos e entrega naquela imobiliária ou naquela construtora. E o Ministério Público, visando coibir isso, vem fazendo esses termos de ajustamento de conduta, no sentido de que não seja cobrado o SAT e no sentido de que quem contrata o corretor que realmente o paga. Para que seja dada a possibilidade também do consumidor ter a opção de contratar o corretor, caso ele queira. Mas a gente não vê isso na prática. Quando você chega no plantão de vendas, como consumidor, você tem um pessoal ali para te atender. Ninguém vai virar para você e falar, você trouxe o seu corretor? Você quer vir com o seu corretor? Você pode, senão você vai pagar, vai estar incluso aqui no preço do imóvel, porque a imobiliária que eu presto serviço vai me pagar com o valor da sua entrada. Isso não é pré-informado. Então, as regras elas são feitas, mas muitas das vezes, na prática, elas não são cumpridas como deveriam. Então, a gente tem que se atentar a tudo isso e questionar o cliente. Como que ele era pago? Ah, era com cheque de terceiro. Ok, mas onde você pegava esse cheque? É na pagadoria da empresa? Ou o próprio cliente, quando fechou o negócio, já te entregou esse cheque? Você combinou com esse cliente quanto você ia comprar, quando você ia receber, quando ia vencer esse cheque ou não? Esse cheque só foi utilizado, de repente, com um meio de fraude para não ser contabilizado pela empresa e passar isso sem ser contabilizado lá dentro da empresa, passar direto para remunerar seu pessoal. Então, tudo isso tem que ser questionado ao cliente e o Ministério Público verificando essas questões, juntamente, inclusive, com a Receita Federal, vocês podem verificar na internet, que já há termos de ajustamento de conduta nesse sentido. Eu encerrei aqui o tema. Esse aqui é um outro livro que nós temos, que é o Manual de Iniciação do Advogado Trabalhista. Ele está encerrado a segunda edição. Vai sair a terceira edição agora em julho. No meio de julho deve estar saindo a terceira edição, já com o novo CPC. Gostaria de agradecer a presença de todos. E-mail para dúvidas, e caso alguém tenha alguma dúvida e queira questionar, fique à vontade. Uma boa noite.